Então, vamos lá. Essa aqui é de 2024. Aí ele fala assim: a palavra força é usada em nosso cotidiano em diversos significados. Em física, ela é o quê? Possui um significado próprio, Possui um significado próprio. Daqueles da linguagem do nosso dia a dia. As 5 frases seguintes, todas encontradas em textos literários ou jornalísticos, contêm a palavra força empregada em diversos contextos. Lembra que a gente viu, por exemplo, que a força peso, né? Quando a gente vai na balança e fala assim, qual é seu peso? Isso, de acordo com a física, não está correto, né? O correto seria qual é a sua massa, porque a balança vai mostrar a nossa massa. A força peso, ela é a massa vezes a gravidade. Tá? Então vem, ó. Primeiro, as forças armadas estão de prontidão para defender as nossas fronteiras. 2. Por motivo de força maior, o professor não poderá dar aula hoje. 3. A força do pensamento transforma o mundo. 4. A bola bateu na trave e voltou com mais força ainda. 5. Tudo é atraído para o centro da Terra pela força da gravidade. Aí vem. A abordagem científica do termo força aparece em qual frase? Então, o que ele está querendo dizer? A palavra força é usada em várias situações, né? Por exemplo, tem uma música, eu tenho a força, sou invencível. Isso é uma música que tem a palavra força, né? Mas ela não está de acordo com o que a física fala. O que a física fala é que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força é o produto, ou seja, a multiplicação da massa pela gravidade. Aí ele está perguntando, nessas 5 frases aí que foram ditas, qual dessas frases que tem o mesmo significado que a física dá para força, que força é a massa vezes a aceleração, ou que a força é igual a massa vezes a gravidade. Na primeira, as forças armadas, ele não está falando da força da física. Ele está falando da parte militar que faz a defesa. Então, está sendo usado em outra situação, né? É outro significado. Depois, por motivo de força maior, o professor não pôde ir. Ou seja, por uma razão maior, por um motivo maior. Não é que a força é igual a massa vezes a aceleração que não fez o professor ir. Depois, a terceira, a força do pensamento transforma o mundo. Eu não sei se o meu pensamento é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, também não é o contexto. A 4, a bola bateu na trave e voltou com mais força ainda. Isso aí, de acordo com a física, não está correto, porque a física fala o quê? Que para toda ação ocorre uma reação de mesma intensidade. Então, não tem como a força ser mais ainda. A força teria que ser a mesma, também não é. Agora, tudo é atraído para o centro da Terra pela força da gravidade. Isso é verdade. A gente viu que a força peso é igual a massa vezes a aceleração, que no caso é a gravidade. Então, a que está de acordo com o termo da física é a 5ª afirmação. Que a força atrai pelo centro da Terra, né? Isso. Pela força da gravidade. Que é essa aqui. Porque força é igual a massa vezes a aceleração. Quando a gente fala da força-peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. Mas é o mesmo raciocínio. Tá? Tá bom. Então, é uma questão de física que não envolve conta, teoria. Aí aqui, aquecedores elétricos utilizam resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor, esquematizado na figura, foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água durante um determinado intervalo de tempo. Quando ele fala elevação de temperatura de água, é para esquentar, né? Porque o chuveiro elétrico é para esquentar. Então, nesse desenho aqui, esse ampere aqui é o quê? Minha corrente. Então, eu sei que a corrente é 4 ampere. Esse símbolo aqui é de resistência. Então, eu sei que a resistência é igual a 40 ohms.
Aí ele fala, caso pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, ele está falando do U, né? Uhum. O circuito precisará ser redimensionado para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente deve ser mantida, então a corrente tem que continuar 40. Considerando seu aquecimento do mesmo volume de água, à mesma temperatura, durante o mesmo intervalo de tempo. Nesse redicionamento, deve-se acrescentar no circuito um resistor de... Então, olha só. Qual fórmula que envolve URI? U é igual a R vezes I, não é? Ele quer que se mantenha, Uhum. a 250 volts. Ele fala que a corrente deve ser mantida. Quem é a corrente? É I, né? Então, 250 é igual a R vezes 4. Então, a minha resistência vai ser 250 dividido por 4. Isso é a minha resistência equivalente. Então, minha resistência equivalente vai ser 250 dividido por 4. 25 por 4 dá 6, sobra 1. Baixo 0, 10 dividido por 4 dá 2. Né? Aí sobram 2. Aí eu boto um 0, 20 dividido por 4, 5. 62,5. Então, a resistência do sistema tem que ser 62,5 ohms no total. Só que, de acordo com o desenho, eu só tenho o quê? 40 ohms. Então, o que está faltando? A minha resistência equivalente, ela é a resistência que eu já tenho, que é 40, mais uma outra que eu vou descobrir. Essa aqui, eu já sei que é 62,5, porque eu calculei ela aqui, né? Então, substituí ela aqui. Então, isso é igual a 40 mais a outra resistência que eu não sei quem é. Essa outra resistência vai ser 62,5 menos 40, que dá 22,5. Que é, aí você vai falar, mas é em paralelo ou em série? Em paralelo. Porque aqui eu estou fazendo, quando eu somo as resistências, é resistência em série. Resistência em paralelo é quando o fio abre em dois, né? Então, esse circuito que está assim aqui, ficaria assim, ó. Ele teria que ter uma resistência aqui de 22,5 em série. Depois aqui já estava aqui de 40. Né? E depois fechava o circuito. E a corrente que continua passando é I igual a 4. A única coisa que mudou no desenho é que agora eu botei mais uma resistência. Entendeu? Entendi. Vamos para a próxima. Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou-se uma prateleira de 50 centímetros do chão, onde foram colocadas 3 frutas conforme a figura. Repara que ele deu em centímetro. Toda vez que ele me der algo em centímetro, eu vou passar para metro. Para isso, eu divido por 100. Isso aqui é 0,5 metros. Em determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente, ou seja, para todas elas caírem no chão. Considere o tempo de queda da melancia como T1, do melão como T2 e o da maçã como T3. Desprezando-se as forças dissipativas, a relação entre os tempos de queda das frutas é qual? Existe uma coisa em física chamada queda livre. Se eu pegar uma bolinha, sabe aquelas bolinhas de ping-pong? Se eu pegar a bolinha onde está minha mão aqui e soltar no chão e ela levar 2 segundos para cair, se ela tiver a mesma intensidade, ela vai levar 2 segundos para voltar para minha mão. O tempo que ela leva de subida é o tempo que ela leva de descida. E não importa a massa, porque o que puxa a gente para cair é a gravidade. Então, eu posso botar um elefante caindo, como eu posso botar uma pena caindo. O tempo de queda é o mesmo. Por quê? Porque o que puxa eles não é a massa deles, é a gravidade. É a força-peso. Então, o tempo de queda desses 3 vai ser o igual, por mais que eles não tenham a mesma massa.
porque eles estão partindo do mesmo ponto de altura. Entendeu? Entendi. Tá com frio você? Um pouquinho. Tá não? Não, Tá calor? não, tá fresco. Aqui não tá tão, tá. Não é calor, não é frio, mas também não tô assim, vou ficar com camiseta, tá? Tá? Então o tempo de queda é igual para os três. Isso é uma questão teórica interessante. Se ele perguntar, eu tô num avião, eu jogo um elefante de 3 toneladas de lá e jogo uma pena. Quem cai, e da mesma altura, no mesmo instante, quem cai primeiro é igual. O tempo de queda é igual, não importa a massa. Porque o ponto de partida é o mesmo. Tá? Ué, o elefante não cai primeiro, não? Que ele é mais curto? Não, porque o que puxa o elefante e a pena para cair é a gravidade. Como eles estão caindo no mesmo instante, ou seja, no mesmo tempo, e da mesma altura, eles caem igual. Entendeu? Tá bom. Aí vem. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor. É envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, que provoca um aumento da temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 amperes de corrente. Então, minha corrente, eu preciso de 4 amperes para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são representadas a seguir. O que é temperatura de fusão? É a temperatura que transforma do sólido para o líquido. Tá? Aí ele fala, para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 amperes, o material adequado para o fusível, aí ele quer saber qual material adequado. O equipamento tem que ter uma corrente menor que 1000 amperes. A gente que viu que 4 amperes aumenta em 1 grau a temperatura, né? Ele quer que opere com uma corrente menor que 1000. Se é uma corrente menor que 1000, então a temperatura tem que ser menor do que o equivalente a isso. Então eu vou pegar 1000 e dividir por 4, porque eu vi que a cada 4 amperes aumenta 1 grau. 2, sobram 2, baixo 0. 5, resta nada, baixo 0. 250 graus, ou seja, para a corrente ser menor que 1000 amperes, a temperatura tem que ser menor que 250 graus. 250. E aí o elemento que está mais perto disso é qual? É o estanho. Aí aqui entra a química, porque olha só, aqui você teria que saber o nome dos elementos. F é frâncio, ele está a 27 graus. Sn é o estanho. Zn é o zinco. Ag é prata. E Si é silício. Excelente. Tá bom. E aí tem que ser o estanho, que é o Sn, porque 232 é a temperatura que chega mais próxima de 250. 420, 960 e 1400 já passou. E 27 está muito longe, por isso que é o estanho. Agora, questão 5. Tendo em vista a necessidade da economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Então, aqui o ar externo, ele entra no distribuidor de água, aí tem um painel evaporativo e um ventilador, que sai com ar resfriado. O ar externo quente é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída.
umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é sua eficiência. A tabela 1 apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos em função da temperatura de entrada do ar e da sua umidade relativa percentual. Enquanto a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores de umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Aqui, vamos sublinhar aqui, quanto maior a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Então, tá. Então, aqui ele está me dando 5 tabelas, no caso, 5 cidades, né? Na tabela 2, Ceará, cidade Barbalha, Ceará, Belém, do Pará, Caças, Mato Grosso, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Janaúba, Minas Gerais. E aí ele fala, se a umidade relativa do ar, que é o R, que ele falou, está entre 30 e 39, né? A temperatura entra por 25,5, sai 8,6. Se entra 26, sai 8,7. E assim vai. Aí vamos ver a pergunta. Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual dessas cidades o climatizador de ar é mais eficiente? Então, se eu olhar 26, 58%, 27, 75%, 28, 51%. Aí o que acontece? Ó, aqui no Ceará a temperatura é 26 graus. Então, tá esse pedaço aqui. Umidade relativa é 58%. Então, ela estaria aqui, ó. A do Ceará. Agora aqui, Belém, 27,5%. Então, tá nessa coluna aqui. 75% de umidade relativa. Então, tá aqui, ó. Aqui estaria Pará. Agora, Caças, Mato Grosso, 28,5%. Tá nessa tabela aqui. E a umidade relativa é 51%. Então, tá na terceira linha, estaria aqui. Esses que eu estou circulando é que me dão a eficiência em cada cidade, entendeu? Corumbá, 27 graus, está nessa coluna aqui. 52 de umidade relativa. 52 está na terceira linha, de 50 a 59. Então, tá aqui. Essa aqui é do Mato Grosso do Sul. A Janaúba, 25,5%. Tá nessa coluna, 40% tá na segunda linha. Aí desses que eu circulei, eu tenho que ver qual é o que tem a melhor eficiência. Que dá maior redução de temperatura. O que dá menor redução de temperatura é quem? Aí eu tenho as opções aqui. Barbalha, Belém, Cárceres, Corumbá ou Janaúba. As cidades, né? Se você olhar desses números aqui, o que é maior foi 7,1 Minas Gerais, que é Janaúba. Esse que tem a maior eficiência, ele que diminui mais, que é a letra E. Então você vê que é uma questão de física, mas que no fundo trabalha tabela de matemática, né? Porque falando de temperatura, não sei o que, mas no fundo você precisa saber ler tabela, relacionar as duas tabelas para poder resolver. Não teve nenhuma fórmula aí de... Como é que se fala? De física para fazer. Aí aqui, ó. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide. O que é um senoide? Senoide é esse caminho que ele faz. Aqui. Zigue-zague aqui, tá?
para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em uma superfície que simula uma rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes uma estrada de chão. Tá. Repara que aqui, ó, até aqui, que é os 11 minutos que ele está falando, o gráfico vai de um jeito, que é a estrada asfaltada. A partir dali, os outros minutos, aí o comportamento já é diferente. Aí ele vem, para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes e ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão. O que é a amplitude? A amplitude é isso aqui, é da onde até onde ele vai. Então, a amplitude da oscilação do amortecedor seja menor que a amplitude da oscilação da estrada de chão. E é verdade, a amplitude aqui é menor do que a da estrada de chão, que está maior. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é... E aí ele pergunta aqui, ó, qual dessas opções que vai ser a alternativa correta. Ó, essa não pode ser, a letra E, porque ele mantém a altura, ou seja, a amplitude, os dois igual. Então não é a letra E. Na D também não, ó, mesma altura, não pode. Quando eu falo altura, é o que ele chama de amplitude, né? Na C também não, porque ele está fazendo o contrário. Ele está botando o asfalto maior do que a altura quando está em estrada de terra. E tem que ser o contrário. Na B não pode ser porque a amplitude, ó, ela não está se mantendo, está diminuindo. E ela tem que se manter, porque a estrada é a de terra, é a mesma, então teria que se manter. Então, a letra A aqui. Tá? Mais uma questão de função, né? De gráfico que não tem conta. Entendeu essa? Entendi. Tá. Agora a questão 7. Essa questão, ela trabalha um negócio chamado Sistema Internacional de Medidas. Lembra que quando a gente começou a estudar física, que eu te falei que a gente tem uma medida que é internacionalmente conhecida. Se eu for calcular a estrada em quilômetros, se eu for calcular o tamanho do meu pé em centímetros, se eu for calcular a área de uma casa em metros quadrados, a gente usa uma unidade específica. Então, é disso que ele vai falar. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água. O que significa dizer que a vazão da água nessa tubulação é constante, ou seja, sempre a mesma. Na junção dessa tubulação com caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. Aí ele fala que o fluxo de água vai ser representado por essa letra aqui, φ, de água através da superfície da membrana e que é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo. Mililitro por segundo. E é inversamente proporcional à área da superfície da membrana. Se é inversamente proporcional, quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. Então, ela tem que ser inversamente proporcional à área que é calculada em centímetro quadrado. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é... Então, se uma é mililitro por segundo, a outra tem que ser 1 sobre centímetro quadrado. Se eu fizer essa conta aqui, 1 vezes ml, que é mililitro. E aqui, centímetro vezes
segundo vezes centímetro quadrado. Aí, qual é a opção que eu tenho isso? É a letra C, né? Isso aqui é a mesma coisa que mililitro e centímetro quadrado vezes segundo. Isso não vai mudar. Tá? Foi? Aí aqui, questão 8. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas. Aí ele fala, a L1, ela tem voltagem, né? Igual a 6 volts e potência de 9 watts. E a L2, que é a lâmpada 2 aqui no desenho, tem DDP, voltagem de 12 volts e potência de 18 watts. Ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. Aí ele tem 5 pontos, A, B, C, D e E. E esses pontos dividem o fio em 6 segmentos de comprimentos iguais. Então, se eu pegar 48 e dividir por 6, dá 8, né? Então, cada segmento desse aqui tem medida 8 centímetros. É isso que ele está falando. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais está no ponto P, ligado ao fio entre 2 lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR, que é esse que está aqui embaixo, que eu falei que cada pedacinho vale 8. Dependendo do ponto em que esse terminal livre, que é esse S aqui, né, for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas estão submetidas. Aí ele fala, os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Aí ele pergunta, em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas. Ele tem que ser ligado no ponto B. Para poder fazer o balanceamento, porque uma tem potência 9 e outra tem potência 8. A lâmpada 2 é o dobro da lâmpada 1. Então, ele teria que fazer a ligação daqui no fio B. Para sim. ficar proporcional, 2 para 4. Porque a lâmpada 1 é metade da lâmpada 2. Então, a lâmpada 1 vai ficar com metade do total dos circuitos. Se eu tenho aí 6, 2 para cá, 4 para lá. Tá? Porque aí o 4 é o dobro de 2. Por isso. Aí vem a 9. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. Ele chamou de I, corrente é a letra I, né? I máximo. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido. E se a diferença de potencial... O que é a diferença de potencial? A gente chama de DDP, né? DDP, que é aquela letra U, que é considerada em volts. É igual ou superior à tensão de funcionamento. Aí ele fala, a figura ilustra o símbolo de LED usado na representação de circuitos. É que a luzinha, sentido permitido da corrente, da esquerda para a direita. Aí ele fala, um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais, uma bateria que tem U igual a 4,5, 2 LEDs de tensão 3 volts e a corrente máxima de 1 mA cada uma, e 2 resistores de 1,5 kΩ cada um. Isso aqui quer dizer quiloohm.
Uhum. Isso quer dizer que é 1000 vezes o ohm. Então, se eu falar que eu tenho 5 kΩ, eu estou querendo dizer que eu tenho 5.000 ohm de resistência. Uhum. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima é qual? Para ele ter a corrente máxima percorrida, se eu tiver em série, o que acontece quando eu tenho uma corrente em série? Se um queimar, ninguém mais acende em volta, certo? Lembra do pisca-pisca de Natal? Se eu tenho um pisca-pisca que queima no meio do caminho, eu só tenho um fio, Certo. ele não vai acender os outros. Então, não pode ser uma opção que tenha corrente em série. Então, com isso eu já elimino a letra D, porque a letra D está em série. E aí eu fico com as outras. Uma das outras opções é que vai ser a correta. Só que eu tenho que lembrar do sentido da corrente. Na letra A, ela tá como se fosse mista, né? Ela tem aqui em série e depois aqui se divide em 2. Uhum. Então, nesse caso, a corrente não vai ser a maior possível. Na B, elas estão em paralelo. Aí, em paralelo, ela se divide, mas de maneira máxima possível, porque os dois LEDs têm a mesma voltagem, mesma 1,5. Então, esse que está em ampere vai dividir por igual. A letra C não pode ser, por quê? Porque o LED está no sentido contrário da corrente. A corrente está saindo daqui, do mais, indo em direção ao menos. E aqui o LED está contrário. A letra D não pode porque está em série. E a letra E é a mesma coisa. O LED está no sentido contrário que a corrente vem. Uhum. Tá? Tá. Aí vamos para a questão 10. Um experimento de laboratório, 2 barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Então, tem uma barra de metal A que está positiva e uma barra de metal B que está carregada negativa. E elas duas vão ser colocadas dentro do óleo. O farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume formato de linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Então, é como se essas duas barras estivessem dentro do óleo. E aí, esses flocos de milho estão mostrando que está saindo da barra positiva em direção à negativa. Aí ele pergunta, se a gente repetir esse experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato da linha de campo dentro desse campo seria qual? Então, o que ele está falando? É como se ele pegasse um anel metálico e colocasse entre essas duas chapas, né? Uhum. E aí, essas duas, ele quer saber qual que vai representar o fluxo. Ó, na primeira. A primeira tá como se essa barra não existisse, a letra A. Porque a corrente está passando pelo meio do anel metálico na mesma direção, não acontece nada. E não é assim, porque ele é um metal. Se eu botei um anel metálico, ele vai perturbar. Ou seja, ele vai atrapalhar o meio. Alguma coisa tem que acontecer. Então, não pode ser a letra A. Na B. Na B, ele está falando que agora o elétron, né, essa atração entre eles, vai sair do polo negativo para positivo. Também não é. Ele não vai mudar o sentido. Ele sai do positivo para o negativo. Na C, ele está falando como se o polo fosse, esse negócio do meio, esse círculo, fosse jogar as cargas para o lado contrário. Só que esse polo ele está no meio. Ele está bem no meio. Então é como se ele tivesse equilibrado. Ele não vai ser jogado nem para um lado nem para o outro, na verdade.
ele fica neutro. Uhum. Então, não é a C nem a D, é a letra E. Ele está equilibrado, então no meio dele não passa essa corrente. Corrente. E o resto se mantém. Uhum. Tá? Tá. Agora a questão 11. A tirinha ilustra esquimó dentro de um iglu. Habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir da neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca, que é onde é frio, né? Aí vem. Uhum. Você comprou uma geladeira? Pra quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Aí, né, como já se formado o gelo. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer o gelo. Por quê? Aí ele pergunta. Porque a temperatura do iglu é maior que a solidificação da água. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. O ar dentro do iglu é isolante térmico, de que dificulta a perda de calor pela água. A temperatura uniforme do interior do iglu impede as correntes de convecção. Ou a pressão do ar do interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Então, vamos lá. Ele está falando que ele, dentro da geladeira, dentro do iglu, que está no gelo já, né? Forma gelo. Então, a letra E não faz sentido. Pressão do ar dificulta a solidificação da água, não. Na verdade, ajuda, né? Porque ele está falando que dentro de um local fechado é que está formando gelo, não que está tendo dificuldade. Então, aí a gente já descarta. Aí ele fala, na D, a temperatura uniforme do interior do iglu impede as correntes de convecção. Corrente de convecção é a corrente que sai, pega o ar quente, joga para o alto e joga o ar frio para baixo. É um ciclo. Uhum. Ele não vai impedir as correntes de convecção. Porque se ele impedisse, ele não conseguiria formar gelo. Então também não é a D. Aí a C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Na verdade, ele pode ser um isolante térmico, mas ele não dificulta a perda de calor pela água. Ele ajuda a solidificar. Uhum. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água? Não, a temperatura interna é maior que a solidificação da água. Tá? É a letra A. Vamos ver a 12 agora. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue no chão de maneira ilustrada no último quadrinho. Então, ele está lá, ele balançou, aí ele pulou do banco, do balanço e vai. Estamos com um problema na trajetória orbital. Aí ele cai de cara no chão. Ele achou que ele ia ficar balançando no ar para sempre. Aí ele fala, qual o vetor que representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento que ele toca o chão? Vetor é aquilo que mostra a direção. Então, nesse momento aqui, que ele está indo para o chão, ele quer saber qual o vetor que mostra a força exercida pelo chão. Se ele bate, ele está vindo assim, né? No chão. Uhum. Pela lei da ação e reação, ele vai ter uma reação para cá. É a letra A? Por que não é a letra B? A letra B seria assim, por exemplo, se eu tivesse uma parede aqui e ele está vindo assim, ó. Vamos supor, imagina que a Mônica, né, tá jogando o coelho dela, o Sansão no Cebolinha.
Aí ele vai bater na parede. Aí ele receberia uma força, seria a letra B. Para o lado contrário, né? Letra E, na verdade. Entendeu? Isso aqui tem a ver com as leis de Newton. Uhum. Se ele bate na parede com esse vetor, ele recebe esse vetor de volta. Se ele está indo em direção a outra parede, se ele bate aqui, ele recebe esse aqui de volta. Se ele caísse no chão assim, ele ia receber um outro assim de volta. Então, a força, o vetor de reação é sempre na mesma intensidade, só na direção oposta do que foi dado. Uhum. Por isso a letra A. A letra B seria uma pessoa em pé. Uma pessoa em pé no chão. A força peso me joga para o centro da Terra e eu tenho uma força contrária que é a normal. Aí seria a letra D, que não é o caso. Se ele cair em pé. Aí vem questão 13. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato do passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 58, passaram a ser produzidos carros com partes que deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança chamado Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Aí ele mostra. Crumple Zone, região deformável, depois o airbag e os cintos de segurança. Então, isso aqui ajuda na hora essa região deformável ajuda que o impacto seja menos intenso, né, em cima da pessoa que está sofrendo o acidente. Aí ele fala, considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros, porque durante uma colisão da deformação da estrutura do carro, o que ele faz? Ele aciona os airbags do veículo, absorve a energia cinética do sistema, consome a quantidade de movimento do sistema, cria uma barreira de proteção dos seus ocupantes ou diminui a velocidade do centro de massa do sistema. Ele absorve a energia cinética do sistema. O que é energia cinética? Toda vez que eu tenho um movimento que envolve velocidade, eu tenho energia cinética. Toda vez que eu tenho um movimento que envolva altura, eu tenho uma energia chamada energia potencial gravitacional. Toda vez que eu tiver uma situação que tenha mola ou elástico, eu estou falando de energia potencial elástica. Tá? Esses três tipos de energia que em qualquer movimento está envolvido. Aí vem. Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. Ele está mostrando aqui a entrada dos gases e aí ele tem um precipitador e ele sai aqui por cima. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são o quê? Atraídas e se acumulam no fio, decompostas em moléculas não poluentes, ionizadas e podem ser lançadas
repelida pelo fio carregado e se acumula na parede, ou induzida a fazer ligação iônica formando íons não poluentes. A gente vai aprender hoje o que é ligação iônica e íon, mas no caso o que ela faz é atrair essas cargas e deixar ela acumulada no fio. Porque ela não vai ter como decompor esses poluentes, né? Porque pode ser uma molécula que seja, vamos dizer, complexa, né? Que não é fácil de quebrar, então não tem como. O jeito mais fácil é segurar. Para fazer analogia, quando a gente tem uma água poluída, aí você tem coisa boiando na água, papel, plástico, coisa que dá para você catar com a mão. Você pode limpar fazendo a limpeza da água, primeiro catando isso, depois você pode colocar uma peneira. E essa peneira vai segurar esses dejetos, esses poluentes que são mais físicos. Depois você entra com a parte química, mas essa primeira parte dá para fazer isso, como se fosse uma peneira. Então, essa questão é como se fosse uma peneira. Tá? Aí vem a outra questão. Estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT. TNT é trinitrotolueno, cerca de 30 vezes mais forte que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 1945. Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 km por segundo no momento em que atingiu a atmosfera e que seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol. Então o negócio estava vindo com uma intensidade muito forte. Aí ele fala: a energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente principalmente de quê? Da queima de combustíveis contidos no meteorito, reação nuclear semelhante à que ocorre no Sol, energia cinética associada à grande velocidade do meteorito, reação semelhante às que ocorrem em explosões nucleares ou queima de grande quantidade de trinitrotolueno presente no meteorito. Quando um meteorito entra na atmosfera terrestre, ele está vindo com uma velocidade enorme, né? E aí ele se choca com a atmosfera e ele começa a se decompor, a queimar, a combustão, né? E aí, isso tem quando ele entra com uma energia. Essa velocidade muito grande, a gente viu que velocidade tem a ver com energia cinética. Então, o que está relacionado aqui é a letra C. Energia cinética associada à grande velocidade do meteorito. Não é queima de combustível contido no meteorito, porque não necessariamente o meteorito tem um combustível. Mas pela velocidade que ele entra, ele acaba se decompondo, pegando fogo, que seja. Mas não é porque ele tenha combustível. Queima de combustível. Reação nuclear, ele não é um elemento nuclear para fazer uma reação nuclear, tá? E nem reação semelhante à explosão nuclear, justamente porque não é um elemento nuclear, não é urânio, tá? Então é a letra C, é o impacto que ele dá, que faz ele fazer isso. Aí vem a questão 16. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade necessária para que o som seja detectado. Então, se a sensibilidade é maior, menor a intensidade para observar, ou seja, são inversamente proporcionais. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. A curva cheia superior corresponde ao nível de intensidade sonora relatado como doloroso, ou seja, se alguém escutar um som na intensidade de 100 decibéis, né, e isso chegar a uma frequência de 2.000 Hz, isso vai doer no ouvido da pessoa. Tá? E aí ele mostra que diferentes intensidades e porcentagens
porcentagens. Aí ele fala, a faixa de frequência em Hz é a unidade de medida, que a gente fala que é o Hertz. Tá? Então, a unidade de frequência em Hertz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, se encontra-se aonde? Então, ele quer saber, nessa Hertz, ele está falando aqui embaixo. Nessa linha aqui de baixo, que é como se fosse a minha linha do eixo X, né? Que parte que a população tem mais sensibilidade, ou seja, sente mais incômodo, questão da dor, né? Então aqui tá me mostrando mais ou menos assim, né? Daqui pra lá a pessoa sente dor, não é? É. A partir de mais ou menos 4.000, na região de 4.000, né? É. O que acontece? A gente tem que olhar o seguinte, ó. Todas as curvas vêm, aumenta, cai e sobe. Então, as curvas aqui, nesse pedaço depois de 4.000, todas elas já estão subindo. Mas aonde a dor começa, onde cai e sobe. Esse pedaço aqui, ó. Cai e sobe. A curva tá caindo e depois sobe. É esse comportamento, ó, que tem a dor, tá vendo? Cai e depois sobe. Então, o intervalo é exatamente entre 2 e 4.000. É a letra C. Tá? Tá. Mais uma questão de física que não envolve conta, tabela. É legal porque dá para trabalhar tanto a parte de tabela de matemática quanto a parte de teoria de física. É. Vamos lá. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio, que se dividem em 2 novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo, uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento, ou seja, para esfriar um pouco, né, para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta. Então, o urânio é assim, aqui tem um átomo de urânio. Aí vem esses nêutrons, né, e batem nele. Então, esse urânio aqui vai virar 2. Aí os átomos de nêutrons, os nêutrons batem nele, ele vira mais 2. Cada um deles vira 2. E isso vai acontecendo em cadeia. Aí esse aqui vira 2. Mais 2. Mais 2. Então o átomo de urânio ele vai abrindo um átomo em mais 2 toda hora. Por isso que quando teve a bomba de Hiroshima, as pessoas morriam rápido, tinha uma anomalia, porque isso aqui, imagina que isso aqui é a célula humana. Ele pega a minha célula e corta no meio, e cria 2. Aí ele pega essas 2 células que ele criou, corta no meio e cria 4. Aí ele pega essas 4, corta no meio e cria 8. Corta no meio e cria 16, cria 32, ou seja, a pessoa é destruída por dentro pelas células. A pessoa morre, a pessoa tem câncer, porque esse negócio explode. A pessoa por dentro de qualquer coisa no caminho. Aí ele fala, caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Porque vai produzir gases tóxicos, vai diminuir a reserva hídrica, vai aquecer o ecossistema aquático, vai aumentar a disponibilidade de nutrientes ou vai permitir a contaminação de micro-organismos. Ele falou que ele coloca uma água para o quê? Para resfriar o negócio, porque senão ele explode. Se isso não funcionar direito, ele vai aquecer o ecossistema aquático. Aqui não tem opção, mas também acabaria com o ecossistema, né? Se uma bomba de urânio aí, bomba nuclear jogada, já era. Por isso que é perigoso você ter uma usina nuclear se você não tiver uma estrutura que proteja ela o suficiente. Por isso que é perigoso. Se tiver um vazamento, já era. Aí vem. E a gente tem uma usina nuclear em Angra, que se não me engano está desativada, né? Mas é protegida. Ela está desativada mesmo? Eu acho que sim.
Mas não importa se ela estiver ativada ou não, mas ela tem que ter a proteção ali suficiente para que não haja vazamento. Porque se tivesse, já teria tido um colapso aí na natureza, né? Já teria dado um negócio horrível. Mesmo ela estando desativada, você não pode ir montar ela? Não, mas ela está desativada, ninguém vai montar. Só que não pode deixar escapar o que está ali. Montar. Entendeu? Ah, tá. Se você deixar escapar, eu não posso pegar um negócio, assim, uma bomba nuclear e deixar céu aberto. Já era, vai acontecer o que aconteceu em Hiroshima. Você não está usando, ele tem todo um sistema em volta protegendo para não escapar. Entendeu? Aí, essa questão aqui, ela envolve uma coisa que é óptica, que é uma parte da física que trabalha com a questão das luzes. Então, assim, só para dar uma noção, quando você vai na piscina, né? Se você sentar na beira da piscina e botar o seu pé dentro da água e você olhar para o seu pé, você vai ver que seu pé parece que fica meio torto, né? Fica esquisito dentro da água. Você olha para dentro da água. Se você tentar alcançar, se você tiver uma piscina rasa e tentar alcançar o seu pé com a mão, de acordo com o que você está vendo na água, você vai ver que você não vai chegar exatamente na sua mão. Você vai chegar um pouquinho torto, um pouquinho longe. Isso acontece por causa de um fenômeno físico chamado refração. Por quê? A água, ela não é a mesma substância que o ar. Então, a luz, ela se propaga no ar de uma maneira e ela se propaga na água de outra maneira. Então, quando a luz solar, né, tá no ar e ela encosta na água da piscina e entra, quando a gente enxerga, existe um desvio dessa luz. Esse desvio se chama refração. Então, por exemplo, eu tenho aqui a água e aqui eu tenho o ar. Né? Aqui eu tenho uma linha que faz 90 graus como referência. Então, se eu tenho uma luz, um raio luminoso que faz 30 graus aqui com a normal, ou seja, com o eixo de 90 graus para me ter como referência, quando ele entrar na água, ele pode sofrer um desvio e passar a ser 20 graus, ser 30 graus. Esse desvio que a luz faz com que a gente veja, né, o negócio torto, entre aspas, e ocorre a questão da refração. Isso acontece também se você olhar uma janela. Quando você tem uma janela que é lisa, transparente, você consegue ver dentro dela, o que está lá dentro, bem. Se for aquela janela de vidro, que é aquele vidro ondulado, né? Você já não vai conseguir ver lá dentro. Você pode até ver a sombra de alguém, alguma coisa, mas você não consegue ver nitidamente, porque a luz passa, mas existe um bloqueio, entendeu? É só para a gente ter uma noção para a gente fazer essa questão aqui. Falei um pouquinho. Então, vamos lá. Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz o uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refração diferentes, ou seja, esse ângulo aí que eu te falei que muda. Considere que a camada externa da fibra apresente um índice de refração N2 e a camada interna um índice de refração N1 ilustrado na figura. Então, N2 como a luz chega fora da fibra óptica e o N1 é como ela entra na fibra óptica. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico, que se encontre na camada interna de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação N1 e N2 sejam respectivamente. Então, calma aí. Vamos lá. Essa matéria tem uma fórmula chamada Lei de Snell, que é a fórmula que relaciona esse índice que eu te falei, de como que a luz passa de um lugar para o outro. E a fórmula é N1 seno θ é igual a N2 seno beta. Esse seno θ e esse seno beta é esse ângulo aqui que eu fiz aqui em cima no desenho. Nesse caso aqui no primeiro
é 30 graus e depois virou 20. E o N1, N2 é como a luz entra e como a luz sai. Ele está falando da relação. Toda vez que ele falar relação, ele está falando de divisão. Toda vez que você vê uma questão que fale disso, ele está falando de divisão entre duas coisas. Então, ele quer a divisão entre N1 e N2. Então, N1 sobre N2. Então, vai ser o seno de beta sobre o seno de teta, que é os ângulos. O que é esse seno aqui? São os ângulos com que eles entram e saem de um meio para o outro, tá? Para que tenha refração total, o ângulo tem que ser de 90 graus, tá? Se o ângulo, ou seja, o ângulo tem que vir assim, ó, com 90 graus. Fazendo isso, ele é como se ele fosse absorvido para cá, para o meio 2. E aí o N2, que é o número que está no denominador, tem que ser menor, do que o denominador. O denominador N2 tem que ser menor do que o numerador N1, para que essa relação dê maior que 1. Por exemplo, se eu tiver 1 dividido por 0, alguma coisa, 2 dividido por 1, 3 dividido por 2, o número de cima tem que ser maior do que o de baixo. Isso aqui é um exemplo, tá? Por exemplo, N1 vale 3 e N2 vale 1,5. Aí eu tenho uma relação que está obedecendo isso. Se o ângulo é de 90 graus. Tá bom? Porque o seno de 90 graus é igual a 1. Ok? Essa é meio complicada, né? Essa é complicada porque ela envolve partes de seno e cosseno, que eu não sei se você já viu também. Já chegou a revisar seno, cosseno, tangente, matemática? Ou não? Acho que não. Quando a luz vem com ângulo de 90 graus, ela vem assim. Aí ela faz o ângulo de 90 graus, que é esse aqui, um quadradinho com uma bolinha no meio. E aí o seno de 90 graus é igual a 1. E aí o que vai acontecer? Se o seno de incidência for igual a 1, eu vou ter que N1 sobre N2 é igual a 1 sobre o seno de refração. Toda vez que na luz a luz vem com 90 graus, ela faz o que a gente chama de reflexão total. Tá? Ela é absorvida. Aí vem a 19. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Então, corrente vai ser 30 amperes, ou seja, o valor de I vai ser igual a 30A, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre. Cobre é metal, lembra? Metal é bom condutor de eletricidade. De área de seção da reta igual a 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento. Total. Desde o quadro de disposição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts. Considere que a resistividade
do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próximo de quantos volts? Então, essa aqui envolve eletricidade, envolve corrente elétrica, envolve DDP, que é a voltagem, envolve área e resistividade. O que a gente sabe? A gente sabe que o U é igual a R vezes I. Não é isso? U é 200, aqui o máximo é 220. Mas vamos lá. A resistência, aqui vai ser a resistividade um pouquinho lento, vezes o comprimento sobre a área. Só que aí essa área está em milímetro quadrado, eu tenho que passar para metro quadrado. Porque o comprimento está em metro, então eu tenho que pensar. Milímetro quadrado, decímetro quadrado, quer dizer, centímetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado e metro quadrado. Eu tenho 4 milímetros quadrados, então eu tenho que completar, como é quadrado, com 2 zeros em cada casa. Então isso aqui é 4 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu tenho aqui? Depois da vírgula. Quer ver a notação científica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso daqui vezes a corrente. Que nesse caso é 4. Então o meu U aqui vai dar 216 volts, que é a letra C, se você fizer essa conta. Certo? Certo. Essa é uma questão mais difícil, porque tem que lembrar a fórmula, tem que lembrar de passar milímetro quadrado para metro quadrado para depois achar a resposta. Mas você vê que de todas as questões que a gente fez de física, quase nenhuma até agora a gente usou fórmula. Essa é uma questão que realmente precisava da fórmula. Se você não lembrar, você não faz. Mas a grande maioria a gente está fazendo usando só a teoria. Tá? Então dá para acertar questões de física mesmo não lembrando as fórmulas. Dá pra gente se virar no Enem. Vamos lá. O feixe de um laser incide obliquamente. O que é oblíquo? Oblíquo quer dizer que não é reto. Oblíquo é uma coisa assim, ó, inclinada. Na lateral de uma janela de vidro, cujo índice de refração é maior do que o ar. O que é índice de refração? É aquele número que eu estava fazendo na outra questão da lei de Snell, é o N. Ele tem um índice de refração maior do que o A, então é maior do que 1. Porque o índice de refração do A é igual a 1. Aí ele pergunta, uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria se ele não sofresse refração. Lembra do exemplo que eu te falei da piscina? E linhas contínuas com setas para demonstrar a trajetória realmente seguida pelo feixe. Aí ele pergunta, qual representação esquemática representa a trajetória seguida pelo feixe de laser quando ela atravessa a janela de vidro? Então, imagina a pessoa com um laser e ela aponta para uma janela de vidro. Ele fala que vai sofrer um desvio, que é
maior do que o índice de refração do A. E aí ele pergunta qual é. Ó, começar de trás para frente. A letra E, o pontilhado é o que aconteceria. O que está aí cheio é o que aconteceu. Na E, ele está falando que ele sofre um desvio e depois ele volta para o caminho que ele tinha que estar pontilhado. Não pode. Se ele sofreu o desvio, ele não vai voltar para o caminho que ele fez. Então, a E não é. A D, né? D essa aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele sofre um desvio, depois esse desvio aumenta. Não, o desvio é um só. Na B, ele faz o mesmo que ele fez na última que a gente viu. Ele sofre o desvio e depois volta para a linha pontilhada. Ele não vai voltar para a linha pontilhada, ele vai para outro caminho. Tá? Aqui seria a letra A. Porque aí ele sofre um desvio e mantém. Aqui ele fez uma abertura maior do que ele devia na B. Tá? Tá. Eu vou dar uma parada.